O trabalho de hoje, na verdade, ele só vem nos enriquecer, a mim em particular, por retornar a esse tema, que foi estudado em função do 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Vou fechar aqui. E ele faz parte desta obra aqui, Espiritualidade nas Relações para Viver e Conviver em Paz, onde Marlise Ribeiro e Elizabeth Schuch, que foram as coordenadoras da oficina número 3, Emancipação da Alma, no 9º Congresso, escrevem aqui um artigo sobre prece e meditação. Esta obra sobre o tema, nesse capítulo sobre o tema, elas elencam outras obras que abordam não só a questão do sono, como a emancipação da alma, mas a meditação e a prece. Dentre as obras citadas neste artigo, a gente escolheu 2 para aprofundar a prece e meditação, que são as obras de Jason de Camargo. Educação dos Sentimentos, que vocês já devem conhecer, e a outra, Educação dos Sentimentos, Caminho da Virtudes também. Por que a gente optou por essas obras? E não por Joana ou por Emmanuel? Porque elas trazem também Emmanuel e Joana na sua referência com outras práticas que não são espíritas, mas que nos elucidam. E já nos trazem também que esse conhecimento também é nosso, mas não só nosso. Que são oportunidades e ferramentas que todos têm à disposição. E que nós só aprendemos a utilizar dentro daqueles princípios e orientações que temos da doutrina. E daí a gente começa falando sobre a paz. Porque o tema é a prece e a meditação para viver e conviver em paz. Mas por que a gente precisa da paz e que paz é essa? E daí a gente traz uma citação de Humberto de Campos na obra Boa Nova, onde ele diz assim, lá no capítulo 11 do Boa Nova: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino. É um diálogo entre Jesus e os apóstolos. E Jesus diz mais, diz assim: os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sofrimento. Já trazendo que paz não é uma conquista tranquila e linear. Que para a conquista da paz existe a necessidade de trabalho e desacomodação. Porque paz é uma construção que depende de um trabalho interno de reforma íntima. Então, paz não é milagre. Paz é construção interior. E como diz a música de Nando Reis, a paz do mundo começa em mim. E como a gente vai construir a paz? Jesus, quando vem até nós, ele sabia de todas as nossas limitações. Mas ele tinha ciência da nossa finalidade. E ele sabia que o nosso destino é aquele que está lá na questão 9 do Livro dos Espíritos, né? Que é gravitar para a unidade divina. Então, o nosso destino é a felicidade. Mas ele pensou assim: como é que eu posso ajudar esses espíritos a chegarem a essa finalidade? E ele traz para nós um processo pedagógico, um passo a passo, tipo os objetivos operacionais desse planejamento a longo prazo. E ele diz
que a gente pode construir essa paz, que a gente pode se transformar. Ele dá o passo a passo da nossa reforma interior, trazendo para nós as bem-aventuranças. E ele fala que é necessário a humildade, resignação, mansuetude, fé, perdão, espontaneidade, altruísmo e caridade. Onde é que está a paz ali? Na mansuetude. Já dando a entender que para eu chegar na paz eu preciso de 2 trabalhos anteriores: humildade e resignação. Mas isso também não é estanque. Sérgio Lopes coloca no livro O Código do Monte como se fosse uma escalada, né? Mas isso ele coloca de uma forma pedagógica e traz isso falando sob a orientação do próprio mestre. Porque o mestre colocou assim. De uma forma pedagógica para que a gente entenda quais são as virtudes que nós precisamos transformar. Não que elas vão acontecer dessa forma. Depois que eu me tornar humilde, eu vou trabalhar a resignação. Quando eu tiver com a resignação trabalhada, eu vou chegar à mansuetude. Não. Elas dialogam e a gente constrói tudo isso ao mesmo tempo. Passo a passo ao longo da vida. E para que a gente consiga fazer isso, Deus sabiamente nos oportuniza, nos colocando nas mãos dos melhores professores que a gente pode ter. Aqueles espíritos que nos acompanham na caminhada, que reencarnam junto de nós, como pais, como irmãos. Aqueles que nós vamos buscar e nos unimos como cônjuges, marido, mulher. Aqueles que nós geramos como filhos. Esses são os nossos professores. E apesar de todas as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos nos nossos lares, nós não poderíamos ter professores melhores. Também não poderiam eles querer professores melhores do que nós. Porque todos nós temos exatamente aquilo que precisamos dentro do lar que reencarnamos. E junto aos amigos que convivemos. Alguns amigos a gente tem uma afeição maior, a gente já se encontrou lá depois dos 30, dos 40 e parece que sempre conviveu junto. São as afinidades que nos unem, afinidades anteriores. Tem outros que parece que a gente sempre se repeliu, nasceu na mesma família, mas sempre tem um estresse. Também é a afinidade que nos une. São as nossas necessidades que trazemos ao longo do tempo. Meu Deus do céu, mas como que a gente vai construir paz e mansuetude de tantos desafios? Nós temos algumas estratégias e vamos falar delas, de 2 hoje. Da meditação e da prece. O que é meditação, então? Meditação no dicionário, quando a gente vai buscar isso aqui, contemplação, hábito de reflexionar, de pensar e até de orar. Meditar significa concentrar-se no seu próprio interior. Na verdade, a meditação é um auxílio que nós temos para produzir bem-estar. Mas é um olhar para si, para o seu mundo exterior. Porque nós temos um mundo, aliás, para o seu mundo interior. Nós temos um mundo exterior, que é esse que nós procuramos atender mais frequentemente, que são essas relações de trabalho, de família, de trânsito, de escola, as necessidades econômicas. Isso fazem parte das nossas relações exteriores. E tem uma muito importante que a gente acaba deixando de lado, que é o nosso mundo interior. E ele é um mundo preciosíssimo, porque ele diz respeito ao espírito imortal que somos.
cheio de experiências. Boas, nem tão boas assim, mas são experiências que nos constroem, nos tornaram o que nós somos hoje. E nós precisamos olhar para esse mundo e perceber o que nós estamos fazendo. Porque tem coisas que nós passamos e que tem função meio. E é o que Jason trabalha nos textos também. Ele diz que nós temos uma função fim, que é aquela que atende ao espírito imortal. E que muitas vezes a gente se detém muito na função meio, que ela é importante porque a gente precisa atender a matéria. Mas a gente não pode esquecer a nossa finalidade. Porque antes de ser matéria, nós somos espíritos imortais. E muitos de nós se perdem nos excessos da matéria. Mas e como nós vamos descobrir o que é função meio, o que é fim, o que é necessário e o que é excedente nisso tudo? Livro dos Espíritos, questão 919, quando Santo Agostinho nos suscita a meditar. Quando diz assim, que à noite, antes de dormir, reflexionava sobre os seus atos. E lá pelo meio da questão ele diz assim, examinai o que podeis ter feito contra Deus e contra o vosso próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si é, portanto, a chave para o melhoramento individual. Na verdade, nós passamos por muitas situações de adoecimento, de desequilíbrio, porque nós nos afastamos da lei de Deus. Quanto mais próximos nós estamos da lei de Deus, mais equilibrados, logicamente, menos doenças teremos. E é isso que Santo Agostinho pede, que a gente olhe e diz assim, bom, eu me afastei da lei de Deus? Como? Foi contra o próximo ou contra mim? Então ali ele já nos orienta que é possível sim fazer a meditação para descobrir o que é necessário melhorar. E Camargo traz no livro O Caminho das Virtudes uma citação do Dr. Carlson, que diz assim, que todo homem deveria ter momentos egóicos. O que seriam isso? Momentos só para si. Minutos de recolhimento interior para nos afastarmos um pouco do tumulto do cotidiano e colocar em ordem a casa mental. Ele está falando da possibilidade da gente olhar para dentro. E Camargo diz assim, que quando a gente começa a meditar, a gente começa a ser feliz. E compara isso à higiene da casa. Quando a gente está com a casa desarrumada, parece que nada dá certo, a gente não acha nada. Quando a gente começa a fazer uma faxina na casa, só de fazer um movimento, a gente já arruma outra disposição e já começa a visualizar tudo arrumadinho. E quando termina, é uma satisfação perceber tudo no lugar, a casa perfumadinha, não é assim? Camargo diz que a meditação é isso. É uma faxina mental que a gente faz. É o momento que a gente senta e reorganiza os pensamentos. Mas para isso é preciso perseverança. É preciso constância e continuidade. Porque meditação também é formação de hábito. Para a gente
conseguir resultados positivos, é necessário que a gente tenha continuidade no que faz, tenha constância. Então é importante que a gente persevere, mesmo que seja difícil estabelecer o hábito. Que a gente gere a possibilidade de continuidade para que possa sedimentar em nós esse equilíbrio da casa mental. E quando eu falo sedimentar, eu me lembro, sabe do quê? Das rochas sedimentares. Lembram disso em algum conteúdo de geografia? Como é que se formam essas rochas sedimentares? Não são depósitos de substâncias ao longo de anos. Uma rocha leva bilhões de anos para se constituir. E nós vamos falar em sedimentação de sentimentos, de virtudes. Isso quer dizer que a cada desafio que a gente enfrenta, a cada momento que a gente entra em prece ou faz meditação, a gente está juntando um grãozinho daquela virtude, a nossa rocha de sentimentos. Às vezes eu acho que a minha rocha é uma duna de areia que deu um vento forte, meio que se espalhou pelo mundo, assim, já estou meio que cantando, mas faz parte, vai retornar um dia, né? Bom, a meditação já foi muito estudada e avaliada, e todas apontam, assim, vários ganhos com relação à meditação. Nós vamos trazer alguns. Um deles é a redução da tensão e dos níveis de ansiedade. Outro seria a melhora da relação entre mente e corpo, que através da meditação eu consigo me reorganizar. Outro seria a valorização dos órgãos físicos, porque no momento que eu consigo olhar para dentro, valorizar o meu corpo, eu acabo também diminuindo alguns vícios que são prejudiciais ao corpo, à matéria. Por exemplo, eu vou citar um que faz parte da pessoa, que é a compulsão por chocolate. Né? Querendo ou não, é um vício que faz mal, né? Mas é gostoso. Outro também é a questão do aumento das defesas imunológicas. Por quê? Porque nós vamos trabalhando em nós a capacidade de enfrentamento de doenças a partir da nossa reorganização mental. Diminui a pressão sanguínea, expansão da consciência quando em meditação mais profunda. Tem indicativos de que melhora a memória também. E a gente ganha um novo ânimo para as tarefas. E como fazer isso, né? Existem algumas técnicas desenvolvidas por pessoas que são referências nesse tipo de desenvolvimento, que trazem, por exemplo, que a gente pode fazer meditação por mantras. Mantras são repetição de sons, né? Ou de palavras. E essa repetição, ela vai atingir algumas áreas psíquicas pela vibração, seja do som ou seja da palavra. Isso vai proporcionar, vai permitir que a gente entre numa meditação e vai evoluindo. A meditação também pode ser por visualização. Visualização, por exemplo, de uma imagem que a gente vai concentrando, né, nessa imagem e podendo fazer esse movimento de silenciar a mente. Pode ser também a visualização de algum órgão que precise de um tratamento, que esteja em situação de adoecimento. Tem uma linha de pensamento que diz que meditar é deixar a mente num vazio. Quer dizer, não pensar em nada, absolutamente nada. E tem outro que diz que não, que tem que ser, o fluxo de pensamento tem que ser livre, a gente tem que pensar no que vier. Quanto mais coisas vierem, mais eu consigo elaborar e ter um foco. E tem o de Santo Agostinho, que é através da observação, de observar-se, que é o que nós já falávamos. E o exemplo dele diz assim, lá no Livro dos Espíritos, questão 919, fazei o que eu fazia.
Quando vivi na Terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, pois era assim que Santo Agostinho chegava a uma avaliação do seu dia, através da sua autoobservação, buscando o seu autoconhecimento. Como é que nós podemos meditar? Como é que a gente vai preparar-se para meditar? Em primeiro lugar, é bom escolher um local silencioso, agradável. Não é indicado que a gente deite, porque a tendência é dormir, né? E não meditar, principalmente quando a gente faz num horário do dia que está meio cansado. Então, que a gente procure um local agradável e silencioso para que a gente possa se recolher. Esse local, pela constância do exercício da meditação, ele acaba sendo favorecido pelas próprias energias que nós vamos movimentar a partir da meditação. E acaba se tornando, então, aquele lugarzinho preferido, de atmosfera de paz, um recanto de alento. É bom que a gente escolha um horário que a gente possa cumprir, porque é um hábito. Então, se eu decidir fazer todos os dias às 8 horas da manhã, que eu tenha condições de todos os dias às 8 horas da manhã fazer essa parada para a minha higienização mental. É importante perseverar com relação ao horário, esqueceu, não deixa de fazer. E é bom que para quem inicia a meditação se dê conta que a gente inicia com poucos minutos. Ele não vai fazer meditação de meia hora de cara, a gente não consegue. Iniciar com 5 minutos, passa para 10, para 15, até que esse hábito já esteja suficientemente enraizado. Depois a gente define o objeto da nossa reflexão. Ou seja, se nós vamos ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, se nós vamos deixar a mente limpa, se a gente precisa se concentrar em alguma coisa, mas antes a gente precisa fazer um exercício de descontração física e psíquica. A gente está sempre tenso, né? Ombro duro, bem enrijecido. O primeiro movimento da meditação é a respiração. Em vez dela ser aqui, a respiração é no diafragma. E daí a gente faz aquela respiração longa. Inspira. Expira lentamente. Inspira. Nesse movimento, repetindo várias vezes, a gente já vai sentir o corpo se soltando, se amolecendo, e essa descontração vai favorecer esse olhar para dentro. André Luiz já nos fala, no livro Missionários da Luz, ele fala que a prece e a meditação, junto com o pensamento edificante, eles reformam a atmosfera, eles purificam o ambiente. Por quê? Porque nós elevamos o nosso pensamento. E o nosso pensamento é o quê? Ondas magnéticas. Né? Acho que eu tô aqui. O nosso pensamento são ondas eletromagnéticas. É como se a gente fosse uma estação de rádio, emitindo informações o tempo todo. Mas a gente também tem uma anteninha que capta informações o tempo todo, né? Eu já fiz academia de ginástica, tem um aparelho na academia de ginástica que é uma cama vibratória que a gente fica assim o tempo todo, até o cérebro a gente sacode. Não me lembro o nome, eu sei que é uma vibratória, né? E na verdade a gente vibra o tempo todo. As nossas células do corpo, no seu interior, assim, hoje já não é o átomo a menor partícula, né? Mas vamos permanecer no átomo. Dentro dela tem elétrons em movimento constante. Então a gente vibra o tempo todo. E tem uma literatura que diz que a gente chega a ter assim, mais de 50 mil pensamentos por dia.
realidade que a gente tem. Quantos pensamentos a gente tem por ano? Multiplica a realidade. É muito pensamento, né? É muito. Então, que a gente possa pensar nisso até para a gente controlar o que pensa. Deixa eu seguir adiante, porque... E daí a gente entra na prece. Qual é a diferença entre a meditação e a prece? A meditação é um olhar para o meu interior. É para a descoberta das necessidades interiores e das possibilidades para atender essas necessidades. A prece, ela vem do latim precare, significa rogar, pedir. Mas nós sabemos que é o quê? A conexão que nós fazemos com a espiritualidade superior. É a conexão que nós fazemos com Jesus. Aonde a gente vai, sim, pedir, mas a gente também vai agradecer, né? No livro do Camargo, tem um estudo do Dr. Dawson, que ele diz assim, falando sobre a prece, estudando sobre a prece, ele chega a algumas conclusões. Ele diz que a prece ela não é local, ou seja, ela independe de tempo e espaço. E ela tanto é atendida na espiritualidade como na relação de encarnado. Então a gente pode fazer prece para desencarnado e desencarnado pode fazer prece pela gente. Ele chegou à conclusão que tem algo a mais que interfere nisso. A gente sabe o que é, né? Estamos todos envolvidos no mesmo fluido. Se nós vibramos, todos somos atendidos. Ele diz que a prece, ela tem raízes no nosso inconsciente. Porque inconscientemente a gente também acaba estabelecendo um diálogo com esse ser superior. Ele diz que a prece tem a capacidade de atuar nas doenças físicas. Olha só que importante isso que ele descobriu, né? Nós já sabemos que a doença tem origem no quê? No desequilíbrio do nosso pensamento. Se eu consigo reorganizar meu pensamento, logicamente, eu consigo trabalhar a questão da doença. E ele diz que a prece, ela tem uma questão de atitude. Que quem faz prece tem atitudes de gratidão, tem sentimento de amor, de confiança. E tem uma capacidade de amar e de respeito à vida diferente daquele que não faz prece. Mas para isso a gente precisa ter um estado de prece permanente. Vou orar 24 horas por dia, mais ou menos isso. Lembrando que para fazer prece não tem espaço, não tem local, não tem tempo. Porque é conexão. Então, quais seriam os efeitos da prece, então? As preces, elas têm efeitos positivos nos casos de obsessão. Mesmo que a pessoa que esteja passando por obsessão esteja tão fragilizada a ponto de não conseguir fazer prece por ela. Que não é o caso da maioria. Muitos de nós passam por situações de obsessão. E tem sim a prece como ferramenta. A gente às vezes esquece, mas tem. E quando aquela pessoa está tão fragilizada que ela não tem condições, nós podemos atuar por ela, fortalecendo até que ela possa fazer essa prece. O que não deve para terceirizar sempre. Vai na casa espírita, reza por mim, por favor. Afinal, é minha irmã, por que não pode rezar por mim? Né? Ô Mari, reza por mim hoje. Não. A nossa conexão é única. Nós podemos emitir pensamentos positivos? Sim, podemos e devemos. Mas tem um trabalho que cada um só pode fazer por si, que é de reconhecer as próprias potencialidades e de dialogar com a espiritualidade que nos acompanha. A prece no lar tem efeitos? Tem. E
a vocês a leitura do livro Os Mensageiros, capítulos 34 a 37, fala de uma prece que para nós é preciosa, o Evangelho no Lar. E ele traz os efeitos dessa prece. Quando fica apavorado, enxergando uma turba de espíritos que vinha em direção da casa de Isabel, e Aniceto bem calmo, tranquilo. Eles estão vindo. E o que acontece? Os espíritos como que são impedidos de chegar perto da casa. Porque a prece transformou a casa numa fortaleza, protegendo das forças negativas. Tem também o capítulo que fala sobre a prece de Ismália, que também é de um valor inestimável. Pela prece a gente consegue então o nosso equilíbrio mental e consequentemente o nosso equilíbrio físico. E tem uma fala que eu acho bem pertinente que diz assim, ó, a prece não modifica a lei divina, mas nos modifica diante da lei divina. Quer dizer que porque eu rezei, eu estou em prece, a partir de amanhã as minhas dívidas vão sumir? Quer dizer que porque eu estou fazendo meditação a partir dessa semana e prece, evangelho no lar, a partir da semana que vem, eu não vou ter mais problemas financeiros, problemas de relacionamento familiar? Não. O que muda é a nossa postura diante dessas questões? Porque a gente se percebe de uma outra forma. Quando a gente se avalia num contexto de família, a gente começa a perceber que aquilo que nos incomoda é mais comum em nós do que no outro. Não é o outro que é chato, é eu que sou chato, ele só está mostrando o que eu sou. É o meu espelho. Não é o outro que é agressivo comigo, é eu que já chego dando pedrada, ele devolve. Então, para que a gente conquiste algumas situações agradáveis, exige de nós um trabalho interior, que a prece e a meditação nos favorecem. A prece, então, ela faz o que conosco? Ela restaura, revitaliza o próprio organismo. Por quê? Porque nós elevamos o nosso padrão mental. E nós mudamos a forma de nos ver e de ver o mundo. Porque tem uma coisa muito importante sobre a prece, e o que o professor Cícero Teixeira traz e Camargo aponta no livro dele. Ele diz que a prece é profilática. Por quê? Porque ela ativa a circulação energética do indivíduo. E isso acaba atuando naquelas energias deletérias. Ele fala que a prece pode combater aquilo que a gente chama de bacilos psíquicos. O que é isso? O que são bacilos psíquicos? A gente já leu isso lá na aula. São parasitas que a gente acaba atraindo para nós, parasitas espirituais, pelas nossas situações negativas. É horrível dizer isso, né? Mas nós somos mega incubadoras de bactérias, de fungos, porque é assim que a gente sobrevive no corpo. E além disso, a gente ainda atrai esses parasitas espirituais pela nossa situação de negatividade. E Cícero diz que a prece ela tem uma função imunológica, porque ela ativa em nós anticorpos que são necessários para que a gente resista às infecções. Essas infecções que causam doenças. Tem um trabalho eu não vou lembrar o nome do doutor agora, porque a questão da melanina tem a ver com a idade, sabe como é que é? A memória também foge. E ele apresenta, fez todo um estudo sobre as alergias. E ele diz que as alergias, as ites que nós temos, são consequências espirituais. São rebeldias do próprio espírito. E essas rebeldias acabam atraindo para nós
ação assim, nos nossos raios mentais, nas nossas energias. Então ela tem uma ação bactericida. Tipo assim, é o vinagre, a gente usa o vinagre para limpar um monte de coisa, né? Tem uma ação saneadora. Por quê? Porque higieniza os nossos pensamentos, criando assim uma barreira vibratória para as questões mais negativas. E ela é terapêutica, porque cria condições para que a gente enfrente as dificuldades. E quando a gente fala as dificuldades, não são só dificuldades no trabalho, na escola, ela é em casa mesmo, na educação dos filhos, na lida com a mãe, com o pai, que nem sempre é boa, né, gente? A gente agradece aos pais que tem, mas por vezes a gente tem divergências. A gente tem divergência com os filhos. E a prece atua nisso também. Mas tem algumas coisas que são importantes que a gente fique, então, sobre a prece e a meditação. Que tanto para a prece como para a meditação, a gente precisa criar o hábito. Como é que é o Evangelho no Lar? A gente faz porque a presidente da casa disse que tem que fazer. A gente faz porque a facilitadora de EJA diz que faz parte do meu currículo de estudante de trabalhadora espírita? Ou eu faço porque higieniza as energias do meu lar, porque eu me sinto mais fortalecido? Como é que eu me preparo para esse ato? Está na hora, sentei, faço o Evangelho e depois vou assistir um filme daqueles que escorrem sangue pela tela? Este hábito exige da gente um trabalho que é de manutenção dessas energias positivas. Então a prece deve ser hábito diário. Não é só quando tem problema financeiro, quando tem alguém doente. Para manter as energias salutares que conquistamos na prática do Evangelho no Lar, a gente precisa sim ficar elaborando o aprendizado que se tem no Evangelho no Lar. Não adianta fazer Evangelho no Lar cada dia com um texto do Evangelho. Eu consegui elaborar o texto que eu li ontem. Quantas vezes eu tenho que ler aquele texto para compreender o que está escrito ali? A gente já lê ele há 10 anos, faz Evangelho no Lar 300 vezes com o mesmo Evangelho. E quando olha se essa palavra não estava aí, não. Não era isso que dizia. Por quê? É o Evangelho que muda? Não. É o nosso conhecimento que se transformou. Não só pelo estudo no grupo lá de estudo, não só pela troca de ideias num grupo de pais, mas também pelas próprias experiências individuais que se tem. A gente passa a ter um olhar diferente sobre aquele conteúdo. Então a prece e a meditação precisam se tornar hábito, para que essa ação benéfica se faça presente. E para isso, então, ela vai acontecer a curto, a médio e longo prazo, se a gente criar esse hábito e aprender a higienizar as nossas energias. Tem uma questão bem importante que é de irradiação de pensamentos positivos. Porque a gente começa a se liberar das questões de sofrimento e passa a ser feliz com o que tem. E a gente irradia pensamentos positivos e quando a gente faz isso, as coisas parecem que surgem na vida da gente como a gente nunca jamais esperou. Aquelas questões que estavam trancadas, fechadas, muitas vezes, meu Deus do céu, o que a gente faz para a porta abrir? De repente isso se ilumina, mas é a forma como a gente está atuando e enxergando. E para isso, a gente precisa mudar o pensamento e ter vontade firme. Porque pensamento e vontade são potências da alma, e quem diz é a em mim. Tem problemas do ser, do destino e da dor. Para que a gente consiga isso, nós precisamos fazer o quê? Educar os sentimentos.
olhar para dentro e perceber, olha, eu já cresci um pouquinho assim em mansuetude, um tantinho assim na fé, mas eu já avancei. E a velocidade está aí, até em função da quantidade de pensamentos que a gente emite, né? Jason diz que os pensamentos ultrapassam grandes velocidades, assim, e são captados nas regiões mais distantes. E os nossos pensamentos, as nossas preces, elas são sempre atendidas. Nós sempre temos o auxílio que nós precisamos. Está chegando a minha hora, deixa eu apurar aqui. Mas é bom lembrar Emmanuel, lá um Consolador, que diz assim: a prece não poderá afastar todos os dissabores e as lições proveitosas da amargura constantes no mapa de serviço que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena. É aquilo que a gente falava. A prova não vai mudar. Porque se nós viemos com essa tarefa a ser cumprida, ou a gente cumpre ela sorrindo e brincando, ou a gente cumpre ela reclamando. Mas nós vamos ter que cumprir. Então a prece não vai mudar a tarefa, mas ela vai nos fortalecer para o exercício da tarefa. Deve ser cultivada no íntimo como a luz que acende para o caminho tenebroso ou mantida no coração como alimento indispensável. Então a prece, todos nós temos a nossa luz interior. Pode ser um LEDzinho aqui do computador que diz que está ligado, pode ser uma vela, pode ser um holofote, mas todos nós temos uma luz interior. E nós podemos manter essa luz alimentada e acesa pelas nossas reflexões e também pelas nossas ações, porque a gente tem que ter presente que trabalho é ação, não é só pensamento, é reflexão e ação. E que além de ser uma luz, ela também é alimento da alma. É isso que Emmanuel diz. Que além de iluminar os caminhos, ainda sacia a alma. Porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e rudes. Ai, nem tão escabrosa e rude, a gente já avançou, né? Não está tão ruim assim. Mas independente da condição onde a gente esteja, a prece, ela é ferramenta. E é ferramenta de promoção. Basta que a gente saiba utilizar. E Joana, lá em Psicologia da Oração, ela tem um texto que eu acho primoroso, né? Que ela diz assim, ó, a gente sempre tem as respostas, ó. Desde que não ocorra sintonia entre o orante, aquele que ora, e a fonte exuberante da vida, as respostas, mesmo quando oferecidas, não são captadas pelo transtorno da mente exacerbada. Ou seja, a gente sempre é atendido, a gente só não entendeu a resposta. Por quê? Porque não teve calma, não teve mansuetude, não teve resignação. Porque quando a gente faz a prece, olha só, quando a gente aprendeu a rezar, foi com Jesus lá, né? Que ele diz assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E lá pelas tantas ele diz assim: seja feita a vossa vontade. Mas daí a gente emenda: seja feita a vossa vontade, mas que tira aquela criatura de perto de mim. Seja feita a vossa vontade, mas me dá um emprego melhor. Não é assim? A gente acaba determinando. Isso não é fé. Não é fé. Porque quando a gente tem fé, a gente é fiel a Deus, a gente sabe que quando a gente entrar em contato e dizer assim, me fortalece, porque está difícil, vai vir a resposta.
Agora, chegar e querer fazer DR e dizer assim, cara, ó, veio com o endereço errado, cara. Não era isso que eu pedi. Eu até escolhi para casar, mas não foi desse jeito. Agora, se a gente consegue fazer a prece e dizer para Deus assim, tá difícil, eu preciso de ajuda. Mas se for da tua vontade, me mostra o caminho. E manter o coração aberto para ouvir. Mas a gente só vai conseguir abrir esse coração pelo lado de dentro. Não tem fechadura do lado de fora. Né? Então a gente precisa, sim, se concentrar e fazer uma visita interior. Aquela visita que Santo Agostinho nos sugere, para que a gente possa, enfim, através desse olhar para si, descobrir o quanto a gente pode contribuir para que a nossa família seja mais harmoniosa, para que a gente atinja a paz e a felicidade, para que nós fomos destinados, porque é esse a nossa finalidade, e para que nós sejamos os instrumentos que Jesus espera que sejamos. Porque se Ele nos deu a oportunidade de reencarnar nessa família, é porque Ele acredita que nós somos capazes, né, eu queria achar agora o slide hoje. Seríamos capazes de viver em paz conosco e com aqueles que nos amam. Que a paz em Cristo, então, seja a pauta das nossas relações e que possamos compreender os seus ensinamentos nas atividades que Ele nos propõe através da nossa família. Que a gente possa também agradecer a essa família que nos recebe e nos acolhe e aquela família que nós escolhemos também. Muito obrigada.